Olá, gente, como estão? Hoje nós vamos aprender um pouco de vocabulário sobre como pedir em um restaurante. Pedir em um restaurante. E para começar, nós vamos aprender umas palavras que são muito importantes, ok? Bom, a primeira delas vai ser a palavra garçom. Então você vai dizer el camarero, camarero, ou então la camareira, a garçonete. E em alguns países também pode ser que apareça a expressão el mozo ou la moça, el mozo ou la moça. Então essas duas expressões significam garçom e garçonete, tá ok? E é claro, pessoal, que nós vamos nos sentar em uma mesa que tem silhas. E aí, atenção a um detalhe. Perceberam que mesa se escreve igual a português. Porém, em espanhol, não existe a pronúncia da letra Z, como fazemos em português. Então, logo, nós não podemos dizer en una mesa. Temos que dizer en una mesa. Já na palavra silla, que significa cadeira, esta letra aí, essas duas letras, o LL, ele pode ter alguns sons. Entre eles, o que fica mais fácil para você. Se você preferir dizer com som de LH, você pode dizer, então, silha. Também você pode dizer esse LL como se fosse a letra I. Então você pronuncia assim, cia, ok? Vamos ver agora alguns objetos que são importantes também no restaurante. O primeiro objeto, el vaso. Lembrando, o S aí no meio de duas vogais não pode ter som de Z. Em espanhol não existe o som do Z do português. Então, el vaso, que é o nosso copo, ok? Na sequência nós temos la copa, que é para tomar vinho, ou seja, a nossa taça, beleza? E aí, em espanhol, aparece a palavra la taza, que nessa hora significa xícara, ok? Bom, depois nós temos el platillo, que é o pires, que acompanha la taza, claro. E logo nós temos el plato, que é o nosso prato, la servilleta, e nós temos também los cubiertos, que são os nossos talheres. Quais são eles? El tenedor, que é o nosso garfo, el cuchillo, que é a nossa faca, la cuchara, que é a nossa colher. Também podem aparecer aí, ó, el cucharón, que será a concha, tá? E também pode aparecer la cucharita, que significa que é uma colher pequena, a colherinha, tá ok? No restaurante, a gente também pode ir fazer o quê? Podemos ir desayunar, comer e cenar, tá? Desayunar significa justamente tomar café da manhã. Comer significa almoçar e cenar significa jantar. Então, a gente pode pedir el desayuno, que é o café da manhã, la comida, que é o almoço, ou la cena, que é justamente a janta, ok? E se você quer pedir o cardápio, quando você chega a um restaurante, você vai pedir la carta. La carta é a tradução para o cardápio, gente. No almoço, em alguns restaurantes, vocês vão ser surpreendidos com a seguinte expressão: primer plato. Então, primer plato significa simplesmente a entrada, o que você vai querer comer de entrada. E na sequência, eles vão perguntar para vocês o que vocês querem comer de segundo plato. Segundo plato nada mais é do que a refeição propriamente dita, o prato principal, tá? E depois do almoço, pode dar vontade de você comer o quê? El postre, que é a nossa sobremesa, não é, pessoal? E se você precisar também ir ao banheiro, você vai pedir
Para ir, você vai perguntar onde está o quê? Los servicios. Então você pergunta assim: ¿A dónde están los servicios? ¿A dónde están los servicios? Tá bom? No final de tudo, claro, você vai pedir la cuenta. La cuenta. E aí, para concluir a aula de hoje, eu quero dar uma última palavra para vocês que é muito importante, que é a palavra la propina. 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 Nada tem a ver com propina do português, tá? Esta palavra significa gorjeta. Gorjeta. Então, se alguém te pediu na propina no restaurante, está te pedindo apenas uma gorjeta, ok? Gente, eu vou deixar alguns exercícios com vocês e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre restaurantes e vamos aprender a pedir a nossa comida. Dale? Tchau e hasta la próxima clase.